Olá, pequenos investidores, sejam muito bem-vindos ao canal. Pessoal, nesse vídeo eu vou comentar um pouco sobre dois fundos imobiliários de segmentos bem diferentes, o MXRF11 versus o HGLG, um fundo de papel contra um fundo de tijolo. Vamos ver aqui ao longo do tempo quem conseguiu entregar o melhor retorno para os seus investidores e também passando aqui um pouco para vocês o portfólio como se encontra hoje. Como eu sempre lembro, isso não é de maneira nenhuma recomendação de investimento. Se o vídeo for útil, não se esqueça do like, se possível também compartilhe aí esse conteúdo comigo, deixa aí no comentário o que você achou do resultado e lembrando também que tem mais vídeos aqui no canal comparando outros fundos imobiliários. Provavelmente você vai conseguir encontrar aí uma playlist de comparador de FIIs para você verificar se vale a pena investir naquele ativo ou não, pelo menos baseado aí no retorno passado. Dito os avisos e pedidos, vamos conhecer um pouco aqui rapidinho sobre o portfólio do MX baseado aqui nesse último relatório. O fundo vem entregando em torno de 9 a 10 centavos por cota nos últimos meses, vai depender muito do IPCA, já que é um fundo bastante hoje posicionado em crise indexado à inflação. Aqui a gente tem a tese dele, pode comprar CRI, debênture, LCI, LH e cota de fundo imobiliário, mas é um fundo bastante focado nessa parte aqui. Eu gosto sempre de frisar isso aqui, que é a estratégia da gestão. O foco visa a alocação 80% do patrimônio líquido em CRIs com bons nomes de crédito, com carregos atraentes e alto potencial de ganho de capital recorrente com o giro de portfólio no mercado secundário, ou seja, gestão, em vez de comprar CRIs mais raízes, fica um pouco mais aí nos high grade. Se a curva de juros ajuda na marcação, o mercado vai lá e vende o CRI com lucro para poder distribuir um resultado melhor para o investidor. O que sobrar desse patrimônio aí do 100%, né, 80% em CRI, os outros 20% vai ficar entre permutas financeiras e também em fundos imobiliários. A parte de permutas financeiras, aqui a gente já vê que é a pimenta da carteira, é na ordem aí, o retorno dele na ordem de INCC mais 3% ao ano, que é muita coisa, e fundos imobiliários, especialmente aqui fundos de papel, que até eles colocam aqui que por motivos diversos foram estruturados via fundos imobiliários. São fundos com características de CRI, em formato aí de fundo imobiliário. A posição da carteira dele, até devido aí à última emissão de cotas que eles fizeram recentemente, mudou bastante. Deixa eu pegar aqui a carteira rapidinho para mostrar para vocês. Nós temos aqui o portfólio dele, que é alocado em CRI, 80%, 10% aqui até para ficar mais prático, 10% ele tem fundo imobiliário, caixa hoje é 3%, 6% ele tem permutas financeiras. O book aqui, que é CRI, pessoal, o que tem indexado aí a inflação, nós temos aqui na live que é crédito, nós temos 14% indexado a CDI, taxa de aquisição CDI mais 2,5, com juro mais alto acaba ajudando. Essa parcela chegou a ser muito mais dentro do portfólio, com a última emissão a gestão focou especialmente aqui no IPCA, o que dá a entender que a gestão está mais olhando de que a inflação no Brasil vai ser um pouco do padrão, vai ser um pouco ali do que deveria na meta do BC, que é entre 3 a 4,5%, e essa porcentagem na carteira dele representa 75% do patrimônio, taxa de aquisição, IPCA mais 8,64. Tem aqui quase nada em GPM, acho que não vale nem comentar aqui o GPM, já que é irrelevante a representação. O LTV médio da carteira 50, boa garantia. Hoje o fundo negocia abaixo do seu VP, dependendo do preço que você olhe, só para a gente ter um pouco de noção aqui, tabela de sensibilidade, você teria um carrego aqui de mais ou menos IPCA mais 7, dependendo do preço que você compra. Se comprar abaixo do VP, ficando ali IPCA mais 8,5 até IPCA mais 10. Isso vai depender muito do preço que você compra. Não esquece aí dessa parte. Hoje, 34% dos CRIs é no segmento imobiliário residencial, tem varejo alimentício 18%, varejo 8%, properties aparece aqui com 7,8%. Então veja que é bastante focado aqui, especialmente imobiliário residencial. E a subordinação nós temos aqui única com 90%. Aquela tese, como eu falei, um pouco mais high grade aí dentro do portfólio. Olhando por CRI, pessoal, o maior ativo hoje do portfólio representa aqui 5,36. Mas sempre dá uma olhada em devedores repetidos. Não olha só apenas, eu estou fazendo aqui para não tomar muito tempo do vídeo, mas você pode pesquisar no canal aí, que também tem vídeo detalhando um pouco mais sobre o MX. Mas só para vocês verem que o maior representa 5,36, mas sempre tem um CRI ou outro repetido dentro do portfólio. Agora vamos passar aqui para dentro do HGLG. A gente tem aqui de números do fundo, valor patrimonial de R$ 162. Esse valor foi acrescido recentemente aí em torno dos R$ 4 ou R$ 5 devido à reavaliação dos imóveis, que foi positiva, até um pouquinho acima da inflação, ou a inflação aí para ficar mais prático. Número de cotistas são quase 500 mil investidores, R$ 1,10 é que o fundo vem pagando aí na média, às vezes fechamento de semestre vem um pouco a mais ou a menos.
Não é só BLMG, RECT11, VGRI que tem alavancagem. HGLG também tem alavancagem. XPLG também tem alavancagem. XPML também tem alavancagem. LVBI, se não me engano, também tem alavancagem. Então é comum você ver. Qual o ponto que eu acho importante você sempre monitorar? Como que a gestão está fazendo essa alavancagem? Quanto que está custando essa alavancagem versus o retorno que ele vai ter comprando aquele ativo? Qual o cronograma que é essa alavancagem? Então, o problema não é simplesmente a alavancagem, é como que a gestão está fazendo toda essa alavancagem. Não é um nível tão alto hoje do HGLG. 11,6 eu acho bem tranquilo, 15, 16% eu acho ainda algo tranquilo. Agora, quando começa a passar muito ali dos 20, se o cronograma for apertado, eu já acho um ponto de atenção. Vacância física e financeira vem trabalhando ali em torno de 6,5%, 7%, vai depender muito do período que você olha. Não é um fundo com problema de vacância. A economia, pelo menos na projeção do mercado, tende a desacelerar com juros mais altos, então a gente pode ter um pouco mais aí de aumento nessa vacância física futuramente. Então fica atento a essa parte. A BL total do fundo, 1,6 milhão. Vindo aqui para o portfólio dele, deixa eu pegar só a carteira rapidinho aqui para a gente não tomar tempo do vídeo e ir logo para o retorno. Composição do patrimônio líquido. O fundo tem 5,4 bi patrimônio líquido, sendo que 5,6 aqui são imóveis, 300 milhões ele tem fundo imobiliário, CRI 124, LCI 130, renda fixa 68, mas veja que ele tem aqui aquisições 848 milhões. Então tem alavancagem, que é aqueles 11% que a gente viu, mas perceba que se juntar aqui fundo imobiliário que é líquido, CRI, LCI e renda fixa, já dá ali quase que o valor que ele tem para pagar. Então não é uma alavancagem, nenhuma situação hoje de liquidez apertada, eu acho bem tranquilo mesmo. E aí a gente chega naquele 162 que ele tem de patrimônio. Aqui a gente tem um pouco das descrições dos ativos que eles compraram, aquisições, parcelas a pagar no curto a médio prazo. Portfólio dele hoje, perceba que ele tem 70% em São Paulo, 3,6% Rio de Janeiro, Santa Catarina 3,2% e por aí se vai. São Paulo e Minas Gerais é onde está, mas especialmente São Paulo, que representa aí 70% do patrimônio dele. Os ativos imobiliários, a gente tem aqui uma lista, né? Não dá nem para falar todos aqui para não tomar tempo do vídeo, mas perceba que, no geral, os ativos representam ali o maior 11,4% da receita contratada no patrimônio 9,1%. Tem ativo que representa mais do patrimônio, menos da receita. Não é igual, não é que um representa 10 da receita que vai representar o mesmo patrimônio. São diferentes, vai depender muito do cap que comprou e tudo mais. Então veja, por exemplo, aqui, o primeiro, 9,1% de valor patrimonial, mas a receita é 9%. 8,7% representa no patrimônio, mas na receita é 11,4%. Então veja que tem diferença aqui de ativo para ativo em termos de rentabilidade versus o patrimônio dele. Aqui a gente tem a evolução da vacância física, vocês podem perceber que ao longo do tempo, sempre trabalhando ali abaixo de 10%, metro quadrado ali próximo a 25, 26 reais, vai depender muito do período e tudo mais. Contratos, tem 17% para vencer nesse ano de 25, 26, 10%, é uma duration curto, devido à localização, não creio que vai ser um problema para conseguir. Revisionar os contratos é muito importante, pessoal. Metade do patrimônio dele aí tem revisional para acontecer. Isso pode ajudar na receita dele aí, dependendo do que aconteça dessa revisional. A inflação vai corroendo o valor do dinheiro, então ao longo do tempo a gente tem essas revisionais, na média, diria que para cima. Mês de reajuste, quase todo mês tem alguma coisa, sendo que 84% é IPCA. Locatários, a gente tem Mercado Livre, que é o maior aqui, com 13% do patrimônio da receita dele. O maior ativo representa uns 9% do patrimônio, a maior receita de imóvel em torno de 11%, o maior inquilino em torno de 13%. Então perceba que é um ativo bem diversificado. Isso aqui acho que não precisa nem também perder muito tempo, porque vocês conhecem muito bem o HGLG. Contratos, temos 71% típico, atípico 29%. Eu gosto bastante dos contratos atípicos, para ser sincero. E tipologia, a gente tem muita coisa, ativo de nível A, excelente, classificação A. Só que tem aqui B e C. Acho até desnecessário um portfólio como o HGLG ter B e C dentro da carteira, poderiam dar fim nesse negócio aí. Bom, vamos aqui agora para o comparador na rentabilidade, comparação de rentabilidade aí dos fundos nesses últimos anos. Eu vou passar aqui para vocês 2, 5 e 10 anos, pessoal. Por que esse tempo? Porque são ativos de segmentos diferentes. Um é tijolo, um outro é papel. E aí vocês vão perceber que, dependendo do período, tem diferença entre quem entregou mais. E também vocês vão perceber que numa carteira faz total sentido você ter tanto papel quanto tijolo. Por isso que eu quis comparar MX versus HGLG. Você pode dar uma pesquisada na playlist aí de comparador, que vai perceber fundo de papel versus fundo de papel, tijolo versus tijolo. Mas eu quis trazer essa comparação para vocês verem que os dois entregam bons retornos ao longo do tempo e que
cabe numa carteira essas duas estratégias, porque dependendo do momento, um vai te ajudar um pouco mais no dividendo, outro vai te ajudar um pouco mais na cotação, consequentemente, valorização do patrimônio. Esse comparador de FIIs, pessoal, eles levam em consideração aqui cotação. Então, dependendo do preço, a rentabilidade é maior ou menor. Por quê? Você recebe o dividendo, mas se a cota cai, você está perdendo. Então, aqui eles levam em consideração também essa questão da cotação do ativo. Por isso que o retorno acaba alterando bastante. Bom, vamos começar aqui com 2 anos. Quem entregou o melhor resultado para os seus investidores? Isso levando em consideração que você tivesse investido R$ 1.000 e reinvestido os dividendos. Não esquece que essa comparação está levando em consideração isso. Em 2 anos, o MX teria hoje R$ 1.150, o HGLG 1.095. Então perceba que em 2 anos o MX foi um investimento melhor do que o HGLG. O IPCA teria rendido R$ 92, o MX ainda ganhando de lavada, o HGLG está ganhando também da inflação. CDI, tanto o MX quanto o HGLG estaria perdendo, mas tanto o HGLG quanto o MX estão ganhando do índice IFIX, que é a média de mercado. Então perceba que os dois aqui teriam um resultado um pouquinho melhor para os seus investidores do que a média do índice IFIX. Quando a gente vem para 5 anos, lembrando que 5 anos nós temos aí um cenário de juros altos. Os últimos anos aí foi um pouco complicado para a renda variável. Então perceba que a HGLG ainda continua perdendo para a MX, teria rendido R$ 181, de 1.000 para 1.181 em 5 anos. O MX estaria de 1.000 para 1.385. A inflação 1.333, o CDI 1.521, então a Selic, a renda fixa aí 100% CDI teria rendido mais do que a HGLG e MX, porque esses ativos não andaram, na verdade a cota caiu muito nos últimos anos aí devido a esses juros altos, e o índice fixo aqui 991. Então o IFIX estaria basicamente no 0 a 0, MX e HGLG ganhando de lavada aí do índice fixo. Agora, quando a gente pega um prazo de 10 anos e essa é o comparador que o site apresenta aqui para a gente. Qualquer coisa, vocês podem dar um toque aí nos comentários, se ficou algum detalhe. Mas perceba aqui, olha a mudança de prazo longo. Quando pega um cenário de juros mais baixos, a cota anda, valorização patrimonial, coisa que o fundo de papel não tem. HGLG teria R$ 3.256, investido 1.000, só reinvestir dividendos, hoje você teria 3.256, MX 2.711, a inflação só teria 1.730, então perceba que eles ganharam de lavada da inflação. CDI, olha que CDI paga bem, renda fixa paga bem, mas veja aí, ao longo de 10 anos, tanto o MX quanto o HGLG ganhou e bem do CDI. E veja que o HGLG ganhou com uma diferença considerável, de 2.400 do CDI para 3.200 do HGLG, mesmo com a cota do HGLG sem andar muito. Imagina se tivesse andado. E o IFIX 2.207. Então, tanto o MX quanto a HGLG ganharam do IFIX em 2, 5 e 10 anos, ganharam da inflação. 2 e 5 anos perderam para 100% CDI, mas quando a gente pega um prazo longo, onde teve mais tempo para reinvestimento de dividendos, o mercado melhorou ao longo do tempo, conseguiu gerar oportunidades ali para investidor, até se você comprar ele dependendo do preço, reinvestir em dividendos. Olhando esse cenário aqui, que eu acho que o cotista conseguiria fazer um retorno até maior, porque conseguiria pegar a cotação ali em preço mais barato do que a simulação, mas veja que no prazo de 10 anos, tanto o MX quanto o HGLG ganhou da inflação e da Selic. MX 2.700, HGLG 3.200. Perceba que os dois têm bons resultados. No curto prazo, a MX te ajuda no dividendo. No longo prazo, a HGLG teria te ajudado no crescimento do patrimônio. Por isso que, na minha opinião, vale numa carteira de um investidor de fundo imobiliário ter tanto fundo de papel quanto também fundo de tijolo.